Bom, eu cresci nos anos 90, né? Então tem uma herança grande aí daquela época de inflação. Eu lembro o peso que a carne tinha na mesa de casa. Então, assim, a carne realmente ela tem esse simbolismo. Não é à toa que o Lula falou sobre a picanha e a cerveja, porque de fato demonstra um certo conforto social e econômico. Então, é importante a gente falar sobre o ponto de vista econômico e social quando a gente fala em redução de carne, né? Não precisa deixar de fazer o churrasco, mas fazer menos. Você não precisa deixar de comer carne, mas comer menos. O Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. São mais de 230 milhões de bois e 44% dos animais estão nos estados da Amazônia Legal. Só o município de São Félix no Xingu, no sudeste do Pará, tem 2,5 milhões de bois, cerca de 38 cabeças de gado para cada habitante humano. O rebanho do país vem crescendo nas últimas décadas e a pecuária é um dos principais vetores de desmatamento da Amazônia. Se calcula que 90% da área desmatada do bioma vira pasto. Esses são alguns dos dados reunidos pela jornalista Marina Rossi em O Cerco, livro recém-lançado que busca entender como a maior floresta tropical do mundo foi invadida pela pecuária e quais são as consequências ambientais e sociais desse processo. Convidada do Ilustríssima Conversa dessa semana, a Marina lembra que a Amazônia é fundamental para a viabilidade ambiental do Brasil e diz que a transformação do bioma em pasto conta há décadas com incentivos do Estado, seja por meio do financiamento a propriedades que desmatam, seja por falhas na fiscalização ambiental. Na nossa conversa, ela também discute os desafios relacionados à redução do consumo de carne no país e defende que mudanças no comportamento dos consumidores podem ter impacto em toda a indústria. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Marina, seja muito bem-vinda ao Ilustríssima Conversa. É um prazer ter você aqui. Bom, o livro está saindo agora, né, às vésperas da COP30, que vai acontecer em Belém em menos de um mês. Eu queria começar a nossa conversa por uma passagem do livro sobre a conjuntura em que a Amazônia está, né, logo antes da conferência. Você escreve, abre aspas, o simbolismo é evidente, a mesa que discute o futuro climático do planeta é a mesma na qual se confrontam os interesses de conservação e destruição. As forças que protegem e devastam a floresta convivem nesse intenso cabo de guerra. Eu queria saber, né, como você enxerga o pé que a gente está nesse momento, né, em relação a esse cabo de guerra, qual correlação de forças você está vendo nesse momento, né, que definem o futuro da Amazônia? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui, dizer que eu não estou acostumada a dar entrevistas e sim a fazer as perguntas em vez de respondê-las. Em relação a essa conjuntura relacionada à COP, a pecuária no Brasil ela tem uma representação importante no cenário econômico. Então, quando a gente fala de correlação de forças aí, a gente sem dúvida está falando do Brasil, o maior exportador de carne do mundo. A gente não pode esquecer disso. O segundo maior rebanho bovino do mundo, só perde para a Índia, que não é um rebanho de corte, né? Então, tem um peso importante aí na economia do país. Quando a gente fala de pecuária, a gente obviamente não está falando só de desmatamento, a gente está falando de produtores também que são sérios e estão empenhados, mas faz muito tempo já que se fala sobre a pegada da pecuária no meio ambiente e na floresta amazônica, né? Não é um assunto de agora. Pesquisadores, cientistas, jornalistas vêm alertando sobre isso faz muito tempo, e faz muito tempo também que os governos não agem em relação a isso, né? Então, quando a gente fala que a COP vai ser na Amazônia, que é aí o coração do livro também, e que abriga quase metade, né, da produção pecuária do país, a gente está falando de todos esses pesos econômicos, políticos, e que, de fato, falta aí um empenho real dos governos para tentar sanar esse problema da pegada da pecuária sobre todos os biomas, né, não só a Amazônia. Marina, você menciona algumas vezes no livro, né, a ideia de ponto de não retorno, o limiar de destruição que, se ultrapassada, pode levar ao colapso da floresta, e você defende que o Brasil depende da Amazônia, né? Isso me chamou bastante atenção,
para, nas suas palavras, continuar existindo como país viável. Eu queria te pedir para explicar melhor essa ideia, né? De que maneiras a Amazônia é tão imprescindível para o Brasil e por que te parece que o resto do Brasil conhece tão pouco, né? E parece que se importa tão pouco com o que acontece na Amazônia. O Brasil é um país muito grande, muito desigual. Não é todo mundo que tem a oportunidade, né, de ir até a Amazônia, de conhecer de perto a Amazônia. Então, a gente já parte aí de um debate sob o ponto de vista socioeconômico, cultural. A Amazônia, ela é importante não só para o Brasil, mas para o mundo, como um bioma e como flora, fauna. Ela é importante para regular chuva, para regular seca, para regular clima, né? Não é à toa que a gente está vivendo climas extremos. É também, claro, pelo desmatamento da Amazônia, não é só, mas é também. Quando eu falo em país viável, eu falo economicamente, mas eu falo também de clima, de ambiente, que é o que os pesquisadores, e não eu, já vêm alertando também há muito tempo sobre esse ponto de não retorno. Alguns cientistas dizem que a gente já chegou a ele, outros dizem que a gente está aí na beira. De qualquer maneira, pelo menos a gente está muito próximo, né, de um momento em que não tem mais volta, em que a destruição, o desmatamento, a devastação, ela já tomou conta de uma área tão grande que não tem retorno mesmo. E eu acredito que os impactos a gente já está vendo. As chuvas muito fortes que estão caindo, as secas muito severas, as altas temperaturas e baixas temperaturas, né, essa diferença muito grande no mesmo dia. Então, quando eu falo em viabilidade, é também sobre clima e cultural e econômico, sem dúvida nenhuma. Lá no comecinho do livro, né, você se pergunta o que explica a Amazônia estar se transformando em pasto, e as respostas que você dá, né, que você apresenta, tem muito a ver com o caos fundiário da região, né, que não é só da Amazônia, existe em todo o Brasil, mas que parece que tem uma especificidade lá, né. Então, os pastos e os bois têm a ver com o desmatamento e as queimadas, né, que tem a ver com a grilagem de terras e um ciclo já secular, né, de ocupação predatória. Eu queria te pedir para falar mais sobre esse ciclo de ocupação da Amazônia, né, como ele se constituiu ao longo da história e como ele se manifesta hoje na região, né, porque você explora esses dois aspectos muito bem no livro, né? Coisas que remontam ao Brasil colônia e, ao mesmo tempo, casos muito concretos, né, de repetição desse padrão em lugares que você visitou. Esses casos concretos é parte da proposta do livro, até acho importante falar, porque a ideia é que esse fosse um livro que se tornasse minimamente palatável. O tema é árido, o tema é difícil, muitas vezes é distante né, da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então a minha ideia, junto com a Todavia, né, com o meu editor, sempre foi fazer um livro pequeno, um livro direto, um livro com personagens e histórias que pudessem contar do micro para o macro, que é como a gente fala, né, no jornalismo. Então, eu dei a sorte de encontrar excelentes personagens nesse caminho. Um deles realmente vem de uma família aí que foi para a região norte, né, nos anos ali 60, 50, mudou com a família para a região norte, atrás das terras devolutas, né, que são uma herança justamente do Brasil colônia até hoje. E eles chegam lá e não encontram terras nenhuma mais, né? Já não tem mais. E aí o pai vai buscar um trabalho ali numa fazenda de alguém que já chegou muito antes dele, já ocupou aquela região, ou por grilagem, ou enfim, dessa maneira desordenada como a região foi ocupada, que é um problema de todo o país definitivamente, mas lá isso é mais latente, porque a gente está falando de uma região que foi ocupada há muito tempo pela ocupação branca, que é o que eu falo, né? Muito tempo depois. É uma região muito grande, cujo controle era muito difícil e ainda é, né? A gente está falando aí de uma região muito gigantesca, né? Quando eu falo de São Félix do Xingu, as áreas, né, são todas coisas muito desproporcionais com o que a gente está acostumado. Então, eu tento fazer esse resgate histórico por meio desses personagens para poder ilustrar e deixar o tema um pouco mais palatável, né? Então, essa família tem essa herança aí na história, na raiz deles, das terras devolutas, e aí eu conto um pouco sobre capitanias hereditárias, como é que isso surgiu e como que a gente chegou até aqui.
Bom, e esse ciclo de ocupação, né, como você indica no livro, ele não tem nada de acidental ou de contingente, né? Ao longo da história existia um projeto deliberado do Estado, por exemplo, durante a ditadura, né, para viabilizar esse padrão, inclusive com muito financiamento público, né? E o financiamento ao desmatamento é um dos temas que você discute no livro, né? Se aponta que há indícios de que grandes bancos ainda hoje, né, emprestam dinheiro para propriedades que desmatam ilegalmente. Queria te pedir para falar um pouco, né, sobre o que você descobriu sobre isso, né, como isso acontece e por que os mecanismos que existem hoje não são suficientes, né, para identificar essas propriedades, para barrar esses empréstimos, por exemplo. Bom, a sua segunda pergunta eu não sou capaz de responder, porque essa é a minha pergunta também, né? Eu fui atrás aí de federação dos bancos, enfim, fui atrás de tentar entender até com o Banco Central quais são as regras instituídas para que os grandes bancos deixem de emprestar dinheiro para aquele produtor que, na verdade, é uma pessoa que está desmatando, né, além do que ele poderia, que é o desmatamento ilegal, e eu, honestamente, ainda não encontrei essa resposta. Existem mecanismos, existe sim, de fato, uma boa vontade do setor como um todo, né, as coisas já melhoraram nos últimos anos, especialmente, porque tem muita gente boa debruçada sobre esse tema, mas de fato os mecanismos ainda não são suficientes, ou talvez a gente esteja falando de muito dinheiro e de uma certa vista grossa. Eu acho que tudo aí se mistura um pouco, mas o que a gente sabe por meio de estudos é que sim, ainda se financia o desmatamento por meio de grandes bancos e por meio de programas do próprio governo, né? Que levam esse dinheiro, Plano Safra, que, enfim, investem esse dinheiro por meio desses programas. Bom, então, queria voltar, né, aquilo que você mencionou na sua primeira pergunta, né, os impactos ambientais da pecuária, porque no livro você traz números, né, que dão uma ideia do que esses impactos são, né. Um desses dados que sempre chamam muito a atenção, né, o fato de São Paulo não estar nem entre os 10 municípios que mais emitem gases de efeito estufa no Brasil, né. As primeiras posições, você lembra no livro, são ocupadas por Altamira e São Félix do Xingu, que além do desmatamento, né, estão à frente da criação de gado no país. Você pode explicar um pouco melhor, né, os impactos da pecuária na emissão de gases de efeito estufa, né? Isso faz pensar também, obviamente, sobre o futuro, né? Você considera que existe um cenário de mitigação da crise climática, né, para a gente ficar num grau e meio de aquecimento, por exemplo, sem uma mudança profunda na criação de gado, no consumo de carne, né? Como que você vê esse problema? Ah, bom, são duas coisas, né? A primeira, então, é sobre a emissão de gases. Um dos meus desafios também para escrever esse livro-reportagem foi tentar aproximar a linguagem, né, do leitor. Então, nós jornalistas gostamos muito quando a gente fala de desmatamento, a gente usa muito essa comparação de campos de futebol, que na verdade isso não diz nada para ninguém, né? Foram desmatados 20 campos de futebol, 50, 100. Eu tentei usar exemplos que pudessem talvez ser mais palpáveis, palatáveis para quem está aqui em São Paulo, por exemplo, né? Então, de fato, São Félix do Xingu, que tem hoje o maior rebanho do país, hoje não, né? Já faz mais de uma década, né? É a cidade que tem o maior rebanho do país, hoje são 2,5 milhões de cabeças de gado. E Altamira são as cidades que mais emitem gases, né, de efeito estufa, e esses gases, eles vêm do desmatamento e vêm da pecuária, né? Então, é muito simbólico você imaginar que a maior cidade do país, que claramente tem a maior frota de carros, como São Paulo, não é a maior emissora de gases de efeito estufa, e sim cidades no meio da Amazônia, e que isso é uma causa que tem total relação com o desmatamento e a pecuária. A questão das iniciativas individuais, eu fui percebendo ao longo
enfim, da minha carreira como repórter mesmo, conversando com cientistas, com especialistas, ambientalistas, que existe me parece, né, que existe uma certa divisão aí. Alguns acreditam muito nas iniciativas individuais. O próprio Carlos Nobre, que é uma sumidade, né, nesse tema, ele fala no livro que ele acredita assim que reduzir o consumo de carne é importante. A ONU já emitiu diversos estudos falando sobre a importância da redução do consumo de carne, e eu quero fazer um parênteses que, claro que isso é um debate, novamente, que é feito sob o ponto de vista socioeconômico, né? A gente está falando também de um país onde tem milhares de pessoas que ainda não se alimentam, que ainda passam fome, e aí a gente fala sobre redução de consumo. Então, claro que esse é um debate que tem que ser feito a partir desse ponto de vista socioeconômico, mas existem outros cientistas e ambientalistas que falam, cara, isso é o que eles querem que você pense. Eu já ouvi isso de uma pessoa muito importante que eu falei, e as iniciativas individuais? Não, isso é o que a indústria quer que você pense, né? Que enquanto a gente está aqui reduzindo o consumo, eles continuam lá sem nem pensar em nenhuma iniciativa, continuam desmatando. Eu, honestamente, acredito nas iniciativas individuais e eu sou otimista. Eu acho que as coisas já mudaram, especialmente nesse cenário da pecuária, já mudaram muito nas últimas décadas e eu sou otimista, acho que pode melhorar ainda mais. E eu queria ficar nesse tópico, né? Porque no livro você mostra que você acredita nessa mudança do comportamento dos consumidores, se eles tiverem acesso à informação sobre a cadeia da carne, sobre de onde vem aquela carne que está sendo comprada no supermercado, né? Por outro lado, existem essas críticas, né, sobre a necessidade de medidas mais estruturantes, por exemplo, para lidar com uma questão que é global, né, que envolve grandes corporações, que envolve governos, que envolve um sistema econômico de incentivos que permite um tipo de ocupação, um tipo de atividade econômica, né? Para a gente ficar nessa questão, né, que tipo de papel você vê, né, para essas medidas individuais, para a mudança do comportamento dos consumidores, versus políticas mais estruturantes, digamos, que mudem o acesso à carne, que mudem o preço do produto, que mudem a forma como a cadeia acontece hoje, né? Você vê como há coisas complementares, como que você enxerga esse tema? Sem dúvida, acho que uma coisa está completamente ligada à outra, né? A partir do momento que o consumidor tem mais informação sobre o que ele está consumindo ou quer ter mais informação, porque ele percebe que é um problema, que temos um problema e precisamos encarar esse problema, ele também cobra respostas, seja da iniciativa privada, seja da iniciativa dos governos, né? Então, assim, por que que a Europa ela tem cobrado uma carne com uma pegada menos poluente, né? Porque os consumidores estão cobrando isso, não é porque eles são bonzinhos, eles são legais, é porque o consumidor europeu sabe o peso que isso tem e está começando a cobrar da empresa onde ele compra a carne, que está começando a cobrar do governo de, bom, a gente precisa tomar uma medida, né? Então, é por isso que eu acredito também nas iniciativas individuais, porque o mercado se regula. Se você para de comprar um produto que você sabe que está desmatando, que você sabe que deixa uma pegada de desmatamento, seja na Amazônia, seja no Cerrado, a pessoa que produz esse produto vai começar a vender menos e vai ter que se mexer. Então as coisas elas andam juntas, eu não tenho dúvida. Outra coisa que você disse, né, é que esse debate tem que ser feito levando em consideração as questões socioeconômicas do Brasil, né? E tem algo que sempre vem à mente, né, da carne como um símbolo de ascensão social, né, justamente porque muita gente no Brasil nunca teve acesso à carne por conta dos preços, por conta, né, da questão financeira, e existe esse simbolismo, né, em relação, por exemplo, ao churrasco, né, algo que em outros países vem mudando, né, justamente por conta desse debate sobre a pegada ambiental da pecuária, sobre as questões de saúde, né, existem pesquisas que mostram a correlação de consumo da carne com vários tipos de câncer, né, e eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, como você enxerga essa questão, né, da carne como um símbolo de status e ascensão social no Brasil, né? Bom, eu cresci nos anos 90, né, que ainda 80, 90, né? Então tem uma herança grande aí daquela época de inflação.
Eu lembro o peso que a carne tinha na mesa de casa, né? Então, assim, eu lembro dos meus pais falando, hoje não tem uma carne, né? Mas era um dia, nos outros tinha. Então, assim, a carne realmente ela tem esse simbolismo. Não é à toa que o Lula falou sobre a picanha e a cerveja, porque, de fato, demonstra um certo conforto social e econômico. Então, é importante a gente falar sobre o ponto de vista econômico e social quando a gente fala em redução de carne, né? Não precisa deixar de fazer o churrasco, mas fazer menos. Você não precisa deixar de comer carne, mas comer menos. Se você come carne todos os dias, bom para você porque você tem acesso, né? Então você é a pessoa que é capaz de ficar 1 ou 2 dias da semana sem comer a carne. Então não é acabar com esse simbolismo, não é dizer que ninguém mais pode comer carne, quem consegue comer, quem tem acesso a esse alimento, mas de fato é reduzir. É insustentável a quantidade de carne que a gente come, e sem falar das questões realmente de saúde. A gente nem entra nesse debate, né? Assim, sempre parece que vamos deixar para depois, né? E, de fato, tem muitos estudos que correlacionam a carne a diversos tipos de câncer. E a gente nem está falando sobre isso, né? Bom, e em relação a esse problema, né, de saber o que acontece na cadeia da carne, tem uma medida, né, um conjunto de medidas que você aponta no livro como central, né, que é a ideia de rastreabilidade, que poderia descolar, pelo menos em parte, né, a cadeia da carne do desmatamento ilegal na Amazônia. Você pode explicar as medidas que estão sendo implementadas, né, um pouco o cenário que a gente se encontra hoje? Todos os especialistas com quem eu falei, as pessoas que estudam sobre isso e concordam que a solução passa, pelo menos passa pela rastreabilidade, né? Pode não ser a rastreabilidade, mas ela pelo menos passa por isso, né? O que é a rastreabilidade? É você saber onde aquele boi nasceu e por onde exatamente ele passou até ele chegar ao frigorífico e até ele chegar ao supermercado. Hoje a gente não tem esse controle, a gente não sabe, a gente sabe onde nasceu e da onde saiu para ir para o frigorífico, mas a gente não sabe por onde ele passou durante a vida dele até ele ir para o abate, né? E aí acontece muito que nesse setor chama-se de ou a lavagem ou a triangulação, né? Então, o boi nasce numa fazenda que está limpa, né? Ou seja, não tem nenhuma multa ambiental, não tem nenhum passivo ambiental. Ele cresce numa fazenda ali que tem passivos ambientais e aí ele vai para uma antes limpa e de lá ele vai para outra para poder ir para o abate. Então, ele é lavado, né, numa fazenda limpa. Então, por isso que é importante a questão da rastreabilidade, de rastrear esse animal do começo ao fim. Existe uma iniciativa do governo que está começando a ser implementada agora, mas tem anos para ser finalizada. E sozinha também, ela não vai dar conta. Então, assim, ainda não se sabe exatamente como é que essa rastreabilidade vai ser feita. Os produtores vão receber um treinamento? Quem vai bancar esse treinamento? Como é que vai ser a passagem, que eles falam de passagem de bastão, de quanto em quanto tempo eu vou declarar aquele boi? De 1 em 1 ano, de 6 em 6 meses? Como é que vai ser isso, né? Então, existem ainda questões a serem discutidas, todas passam pela rastreabilidade, mas sozinha não é a solução para todos os problemas, né? Se ela não for bem implementada definitivamente. E existem várias outras frentes, né, que você discute no livro para lidar com o desmatamento da floresta, para a conversão, né, dessas áreas em pastagem e para a criação de gado. Me chamou a atenção, por exemplo, alguns dos seus entrevistados defenderem que as multas, né, não são o instrumento mais efetivo para lidar com isso, né, que é preciso fechar o cerco por outros meios, como, por exemplo, impedir empréstimos a propriedades irregulares, né, algo que a gente já falou aqui. Que medidas você considera mais promissoras, né, mais eficazes para tratar essa questão? Quem diz isso é inclusive uma pessoa não, é uma pessoa do Amazon, acho que é o Paulo Barreto que fala isso. Eu acho que o entrevistado do IBAMA também diz isso. O Jair, que é justamente uma pessoa do IBAMA que diz isso, né? E ele tem razão, né? Ele dá um exemplo que é muito didático e que eu achei excelente, que é isso, né? Quando a gente só levava multa na nossa carteira
de motorista. Quem pode pagar a multa e continua dirigindo e cometendo infração. A partir do momento que aquela multa ela desconta pontos na nossa carteira e faz com que a gente possa perder a habilitação, isso mudou, né? Essa conduta aí mudou. E eu acho que ele foi muito feliz nessa comparação, porque faz muito sentido, né? Uma pessoa que trabalha no órgão que justamente faz a fiscalização e dá a multa, dizendo, olha, só isso não funciona. Em tese, os empréstimos são proibidos para quem tem passivos ambientais, né? Então, é toda uma cadeia de controle, né, que precisava estar relacionada, né, ligada. Então, a cadeia do dinheiro, é a rastreabilidade, mais fiscalização, né? Então, é investir em órgãos como o IBAMA e o ICMBio, em órgãos estaduais que fazem a fiscalização, né? Eu acho que quando ele diz isso, ele fala que, novamente, não tem uma única solução, né? Mas eu acho que é um conjunto de coisas e para isso precisa que algum governo tenha isso como projeto, porque só lançar um projeto, um plano de rastreabilidade sozinho também não vai resolver. Então, tem que ser um projeto de governo, que eu acho que é isso que tem faltado nos últimos governos. Marina, tem uma cena que você narra no livro, né? Você percorrendo uma estrada, passando por aqueles caminhões cheios de bois, que provavelmente estavam sendo levados para um frigorífico, para o abate, né? E você diz que se aplica choque neles, né? Para manter os bois sob controle nesses caminhões. E não dá para ler isso e não ficar pensando no sofrimento animal que está relacionado à produção de carne, né? Obviamente o sofrimento é incontornável, porque no fim das contas os bois precisam ser mortos para a carne existir, mas existem graus de crueldade, de sofrimento que podem ser muito diferentes. Eu queria te perguntar se você apurou alguma coisa específica sobre isso, né? Quais são as condições de vida e morte dos animais? Essa foi uma preocupação sua? Eles usam uma vara grande que dá um choque na ponta, que é para enxotar, né? Então, às vezes o boi tá no lugar errado ali do caminhão gaiola, né? E aí eles usam essa vara que daí o boi corre e vai para o lugar correto ali. Também é para organizar, né, o boi ali dentro. Essa é uma preocupação minha, mas eu também me preocupei em não apontar soluções ou tentativas de soluções individuais de determinadas empresas, porque isso requer uma apuração muito cirúrgica, que eu não ia ter esse tempo para fazer. Eu ia ter que visitar e apurar muito bem para saber se é verdade, sabe? Então, a gente tem que escolher, né, as batalhas, infelizmente. Isso é levado em conta, tanto que tem essa cena simbólica, né? Mas eu não cheguei a levantar. Possivelmente existem produtores, como a gente sabe, de frango, de ovos, que estão pensando mais nisso. De carne, se tem, é muito pequeno ainda, mas eu não apontei nenhuma iniciativa ali individual de algum produtor. Fiz esse livro em 1 ano e meio, gostaria de ter ficado mais tempo fazendo. Quem sabe tem um cerco 2. Um outro aspecto para a gente se encaminhar para o final aqui, né, que você chama atenção, é essa agenda cultural, né, muito enraizada nesses municípios de avanço do agronegócio que você visitou para o livro, para outras apurações, né? Essa agenda marcada por clubes de tiro, igrejas evangélicas e música sertaneja. Eu queria te pedir para falar mais especificamente sobre o sertanejo, né? Porque ele se entrelaça tão fortemente com a expansão do agronegócio na Amazônia. Ele tem essa coisa simbólica nas letras de música, né? Então, quando eu comecei a escrever esse capítulo, eu até tenho uma playlist de sertanejo ostentação, porque eu fui ouvir, né, para poder entender também. E entrevisto até o Alonso, que é um cara que entende muito, né, de sertanejo, para tentar entender essa relação do sertanejo com o agronegócio, que é uma relação que está, pelo menos desse sertanejo universitário, né, ostentação, que cada um chama como quiser, está muito interligada porque sai do mesmo lugar, né? Então a gente está falando de produções aí de Goiás, a gente está falando de produções do Mato Grosso, no Pará. Então, assim, primeiro é a mesma coisa que eu de Campinas. Se eu decido ser música, eu decido fazer letras que tenham relação com a minha, né, da onde eu venho, da onde... então, eu acho que tem uma coisa natural aí. Mas tem a coisa da ostentação que é muito forte, né? Então, as letras são carregadas de colheitadeiras
pilhas de soja, de saca de soja, de Hilux, sempre, né, caminhonetes, e isso também é o símbolo, né? A gente vê propaganda de Hilux é no campo, não é na cidade, né? Então tem toda essa imagem, né? Toda essa construção do simbólico também no que é ostentação. Bom, para a gente encerrar, né, a gente está num momento, há muitos anos já, na verdade, de grande força política da bancada ruralista, uma organização em Brasília, provavelmente sem paralelos entre os vários setores que fazem lobby por lá, né? E também uma agenda antiambiental que vem ganhando muita força e que ecoa na bancada ruralista, né? Embora não pareça haver uma sobreposição perfeita entre as duas coisas, existe uma afinidade muito forte. Nesse ano, por exemplo, né, muito recentemente, a gente teve a aprovação da flexibilização do licenciamento ambiental, né? Então eu queria saber como você enxerga essa conjuntura e se dá para ser otimista em relação à preservação da Amazônia com tudo que está acontecendo. A primeira coisa é que, infelizmente, a questão ambiental virou uma coisa de esquerda. Num país e num mundo polarizado, a emergência climática, a questão ambiental virou uma bandeira da esquerda. Eu não sei por quê, porque todos respiramos o mesmo ar, todos vivemos no mesmo planeta, consumimos a mesma água e a mesma carne. E isso é muito, muito nocivo para o debate, né? Definitivamente. Quando eu digo que as coisas já melhoraram muito nas últimas décadas, né? Eu também penso em produtores que no passado desmatavam, no passado usavam mão de obra análoga à escravidão e que hoje já não fazem mais isso e, pelo contrário, estão no debate ali tentando mudar essa cabeça de que produtor é tudo igual, produtor é desmatador, porque de fato não é. Existem, né, é claro que existe uma diferença, né? Eu acho a bancada ruralista existe faz muito tempo, não é de hoje. É claro que ela vem se fortalecendo cada vez mais. E como eu falei no começo da entrevista, né, a gente está falando de uma fatia do PIB, uma fatia importante da economia do Brasil, então não dá para tirar isso do debate também, né? Então é claro que existem interesses, mas o que alguns produtores já perceberam é que dá para caminhar junto. De novo, eu sou otimista, eu sei, mas dá para você produzir não sendo um desmatador, dá para você produzir sem deixar uma pegada de carbono, sem deixar uma pegada no desmatamento. E muita gente ainda não percebeu isso, mas muita gente já percebeu, né? Então, sim, eu continuo sendo otimista até que me provem o contrário. Prometo que é a minha última pergunta, né? Mas isso me fez pensar no seu último capítulo, naquelas frentes de resistência que você apresenta, que não tem só a ver com a produção, mas tem a ver com iniciativas de indígenas da Amazônia, né? De outros grupos organizados por lá. Tem alguma dessas iniciativas que te chamam a atenção, que te fazem manter o otimismo, né? Sobre o que vem pela frente? Eu não diria uma, porque pode ser que eu seja injusta e também eu não conheço todas, né, para selecionar só uma. Mas tem muita gente fazendo muita coisa nesse aspecto, assim, que não depende do governo, não depende da COP, não depende da bancada ruralista ou ambientalista, não depende do Congresso, né? De novo, eu acredito nas iniciativas individuais e nas iniciativas como sociedade. O que o pessoal do Pasto ao Prato faz é muito interessante, né? De tentar trazer essa informação sobre de onde está vindo a carne que você está comprando ali no supermercado. Ali no supermercado você pega a carne, tira uma foto ali do código de barras dela e consegue saber de que frigorífico que veio, se aquele frigorífico, enfim, fez auditoria. Isso é muito interessante, porque a gente está acostumado a nem ter marca de carne, né? A gente pega a mais barata, a gente pega pelo tipo de carne que é. Então, assim, seria injusta se eu apontasse só uma, mas tem muitas iniciativas sendo feitas e isso me faz ser mais otimista. Perfeito. Então, para recapitular, Marina Rossi, autora de O Cerco, a Amazônia invadida pelo gado, que acabou de ser publicado pela Todavia. Marina, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. O prazer foi meu. Obrigada pelo convite. Até mais. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Lucas Monteiro. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, deixe de me escrever. Pode ser pelas redes sociais
ou pelo meu e-mail, eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!